Quanto custa viver numa autocaravana? Essa é a pergunta que mais vezes me fazem. Bom, mas a resposta não é simples, depende de vários fatores. Eu vou-vos mostrar neste vídeo quais foram os meus custos para viver numa autocaravana durante o mês que passou, ou seja, novembro de 2023. Mas antes de vermos os números, deixem-me que vos diga uma coisa. Que custos são estes? Estamos aqui a falar de custos operacionais, ou seja, são custos mensais e que são essenciais para se ter, manter e viver numa autocaravana. Isto significa que muitos outros custos ficarão de fora deste vídeo. Eles existem e eu posso partilhar com vocês. Se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários para eu saber como fazer o próximo vídeo. Portanto, neste vídeo nós vamos falar apenas dos custos operacionais. Isso significa que vão ficar de fora os custos relacionados com o seguro, a manutenção, a inspeção, o IUC, a revisão, os pneus, esse tipo de custos não vão ser abordados aqui. E também não vão ser abordados aqui custos pessoais, ou seja, por exemplo, almoçar fora, jantar fora, ir ao cinema, comprar roupa, ir a um espetáculo, esse tipo de coisas são pessoais, também não vão entrar nestas contas. E, finalmente, custos relacionados com comunicação, por exemplo, Netflix, telemóveis, internet, também não vão ser abordados neste vídeo porque não são custos essenciais, ok? Posto isto, vamos saltar aqui para a folha de cálculo, onde eu vos vou mostrar todos estes custos discriminados. Então, começando aqui por cima, temos estadia 20,40 €. Eu já vou explicar o que é cada um deles. Combustível, gasóleo, 227 €. Gás, 21,5 €. Alimentação em supermercado, 222 €. Parte de estacionamento, 0. Portagens, 66 €. Tudo isto somado, temos um custo mensal de 557,60 €. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é possível viver em Portugal numa autocaravana com 557 € por mês. Se é muito ou pouco, isso já é subjetivo, depende de cada um. Vocês, desta altura, devem estar a pensar, então, mas ele não fala sobre eletricidade e água? Bom, de facto, isso não são custos para mim porque eu não o pago, mas obviamente que é preciso ter em conta. Se vocês repararem aqui nesta folha de cálculo, não falo em água porque a minha água é toda obtida de forma gratuita, ou seja, existem sítios onde essa água pode ser fornecida de forma gratuita. Normalmente o Intermarché tem áreas próprias para os autocaravanistas, onde é possível chegar e abastecer a autocaravana, ao mesmo tempo que se faz ali umas compras, etc. E depois também, muitos dos municípios em Portugal têm áreas de serviço para autocaravanas, onde a água é fornecida gratuitamente. Em relação à eletricidade, é outro custo operacional, como é óbvio, mas que eu também não tenho aqui contabilizado, simplesmente porque a minha autocaravana é autónoma, ou seja, eu tenho painéis solares e, portanto, não gasto eletricidade. Vamos então agora ver em detalhe cada um destes custos. A estadia. Estadia, 20,40 €. O que é que eu entendo por estadia? Bom, estadia tem a ver com parques de campismo, ou seja, tem a ver com se eu paguei dinheiro para pernoitar em algum lado. Eu normalmente não gasto dinheiro em parques de campismo. Eu gosto de dormir na praia, no campo, na estrada, onde calha. Mas há pessoas que sentem necessidade de ir para um parque de campismo porque se sentem mais seguras. Eu próprio também costumo ir para parques de campismo no verão por causa do miúdo, porque é bom para as crianças, porque tem infraestruturas que nós não temos noutros lados. Por exemplo, parque infantil, piscina, campo de bola, mini mercado, outras crianças, enfim, por vezes vale a pena ir para parques de campismo. Neste caso concreto, o custo que vocês veem aqui de 20,40 € foi porque eu tive 2 noites num parque de campismo, uma na Costa da Caparica e outra na Ilha de Faro. Depois temos o combustível, 227 €. Bom, o combustível, se vocês virem aqui, a média tem sido 228, ou seja, tem sido 200 e tal por mês. Isto significa que eu estou dentro da média, ou seja, o que eu gastei em novembro foi praticamente o que eu costumo gastar. E isto quer dizer o quê? Bom, quer dizer que quanto mais vocês andam, mais gastam. É tão simples quanto isso. Portanto, existem várias formas de estar numa autocaravana e várias formas de se viver numa autocaravana.
Se vocês tiverem uma autocaravana e se a estacionarem e estiverem lá parados no mesmo sítio ou se andarem pouco, vocês vão gastar menos gasóleo e, eventualmente, menos portagens também. 227 significa que eu andei por aí e, na realidade, tive 15 dias no Algarve. Depois temos o gás, 21,5 €. 21,5 € corresponde a uma botija de gás. Ora, como vocês sabem, as autocaravanas têm gás. Normalmente o gás é usado para cozinhar, para se ter água quente e para o aquecedor. Neste caso concreto, esta autocaravana não tem aquecedor a gás. O aquecedor é a gasóleo. Mas é preciso gás para cozinhar, para o fogão, para o forno e para o banho. Aqui esta despesa de 21,5 € corresponde a uma bilha de gás. Portanto, eu, como sou sozinho, 21,5 € é a minha despesa mensal. Eu não gasto mais do que uma garrafa de gás por mês. Mas aqui, mais uma vez, depende do número de pessoas que habitam dentro da autocaravana. Normalmente este valor tende a duplicar. 2 pessoas vão tomar mais banho, portanto, logo aí o valor vai aumentar para o dobro no que respeita aos banhos. Outra questão é a localização. Se vocês viverem no norte da Europa ou se andarem pelo norte da Europa, vão ter mais frio, logo vão ter necessidade de ligar o aquecedor mais vezes, vão gastar mais gás. Portanto, tudo depende da localização e do número de pessoas que habitam dentro da autocaravana. Continuando aqui na análise dos números, a próxima rubrica é a alimentação, 222 €. Bom, isto tem a ver com supermercados. Se vocês forem ver aqui, a média tem sido 197 €, portanto, digamos que é uma média de 200 € por mês em supermercado. Eu este mês gastei 222, considero isto dentro da média. Bom, o que é que eu entendo aqui por supermercado? Supermercado é quando eu vou às compras comprar comida. Ou seja, eu pessoalmente não almoço nem janto muito fora. Eu gosto de cozinhar dentro da autocaravana. E então gosto de ir ao supermercado e comprar a comida. Mas esta despesa não tem necessariamente a ver com autocaravanas. Isto são despesas que eu teria na mesma se morasse num apartamento. Portanto, é preciso ter em conta aqui que a alimentação faz parte destes cálculos de viver numa autocaravana, porque a alimentação faz parte da nossa sobrevivência, mas não está ligada necessariamente à autocaravana. Isto está sim ligado aos nossos hábitos de consumo, se nós comemos muito ou se comemos pouco. É porque há pessoas que vivem para comer e há pessoas que comem para viver. É preciso ter isso em atenção. Portanto, 200 € por mês dá uma média de 50 € por semana. Depois a seguir temos aqui o parque de estacionamento. 0. Ok, o que é o parque de estacionamento? O parque de estacionamento não me refiro àqueles parques onde vocês pagam 1,50 € para estacionar. Isto que eu me refiro aqui são parques de estacionamento para deixar a autocaravana por longos períodos. E como vocês podem ver aqui nos números, o valor é 0. Significa que eu, como ando sempre a andar, ainda não tive necessidade de estacionar a viatura. Mas às vezes acontece, por exemplo, quando vou para o estrangeiro em trabalho e tenho que lá ficar, por exemplo, 15 dias, eu prefiro ter a autocaravana num parque de estacionamento próprio, guardado, porque sei que é mais seguro do que tê-la na rua. Neste caso concreto o valor é 0 porque não houve qualquer gasto ainda este ano referente a parque de estacionamento. E finalmente temos as portagens. Aqui as portagens também têm a ver com o combustível. Portanto, quanto mais vocês andam, mais vão gastar em portagens. Eu pessoalmente não gosto de andar em autoestradas. Portanto, eu normalmente até pago um valor muito baixo de portagens. Como vocês podem ver aqui, a média são 67 € por mês. Não esquecer que uma autocaravana é classe 2, paga mais portagens do que um veículo normal. E daí a ser este valor. Mas eu não considero este valor muito alto, tendo em conta que eu até nem uso muito autoestradas. Eu pessoalmente prefiro estradas nacionais. Vou mais devagar, vou nas calmas, vou apreciar a vista e vou sem pressas. Mas por vezes é necessário andar de autoestradas, até porque as alternativas às vezes não compensam. Por exemplo, o facto de vocês irem por uma estrada nacional pode fazer com que a vossa viagem demore 1 hora ou 1 hora e meia a mais. E às vezes é preciso estar num sítio a uma certa hora e então convém ir pelas autoestradas. Por vezes a estrada nacional não compensa, há caminhos que não são bonitos, há caminhos que são perigosos, por vezes vocês têm que atravessar serras e quando vocês atravessam uma serra já sabem que vão demorar pelo menos 1 hora a mais porque é tudo curvas contra curvas. Portanto, às vezes
compensa pagar portagens e ir mais calmamente. Portanto, tudo depende depois daquilo que vocês gostam e daquilo que é o vosso budget. E por falar em budget, vamos analisar aqui então este custo mensal face ao budget. Portanto, 557 já sabemos que foi aquilo que eu gastei no mês de novembro. E agora, se compararmos isto com aquilo que estava planeado, vamos ver que está dentro da média. O meu budget anual para viver numa autocaravana é 6.600 euros por ano. Ok? Isto varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que vivem com menos, há pessoas que vivem com mais. Eu considero este valor, para mim, o suficiente. Isto dá 550 euros por mês. Ok? Portanto, não quer dizer que não haja meses que gaste mais, outros meses que gaste menos, mas a média serão os 550. Então, se vocês virem aqui, o que está aqui a acontecer é que eu tinha 619 de budget para gastar no mês de novembro, porque no mês de outubro não gastei os meus 550. Como não gastei 550, transitou algum para somar aos 550 de novembro. Daí a ter 619 disponível para gastar. Como só gastei 557, significa que me sobraram 61,94 €, que foram agora transitados para este mês de dezembro. O que significa que estou acima do orçamento em 10%. Portanto, este mês de dezembro estou muito mais folgado e posso fazer outro tipo de gastos. Mas tudo indica que vou terminar o ano na média dos 550, que foi aquilo que eu planeei. Portanto, isto é muito importante vocês entenderem as contas desta maneira, porque isto vai-vos ajudar bastante em vocês gerirem o vosso orçamento familiar e o vosso orçamento pessoal. O que é que eu tenho aqui mais para dizer? Posto isto, eu penso que podemos então concluir este vídeo. E em relação à pergunta que me é colocada, quanto custa viver numa autocaravana, mais uma vez, a resposta é depende. Depende dos vários fatores que eu mencionei e que vale a pena recapitular aqui. Ou seja, depende do tipo de carro, ou seja, do tipo de autocaravana que vocês têm, ou seja, da autonomia, se tem painéis solares ou se não tem. Depende da localização, onde é que vocês têm a autocaravana. Se vocês estiverem no norte, vão passar mais frio, vão gastar mais. Se estiverem no sul, vão gastar menos. Tem a ver com o uso. Como é que vocês usam a autocaravana? Se a têm estacionada no mesmo sítio ou se andam por aí de um lado para o outro. Tem a ver com o número de pessoas que habitam dentro da autocaravana. Quanto mais pessoas, mais caro vai ficar viver numa autocaravana. Depois temos os hábitos de consumo, ou seja, como é que vocês consomem as coisas. Tem tudo a ver com as prioridades que vocês dão na vida, a importância que vocês dão às despesas, se são consumistas, se são minimalistas, tudo isso vai pesar nas vossas despesas. E dito isto, penso que está tudo dito. Bom, e espero ter contribuído para o esclarecimento das vossas questões. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais questões, deixem ficar aqui nos comentários para eu saber. Até à próxima. Não se esqueçam, no final do ano eu vou fazer um vídeo que vai englobar quanto é que eu gastei este ano todo de 2023. Se vocês não quiserem perder esse vídeo, subscrevam aqui o canal e a gente vê-se mais tarde. Adeus!